Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no estande do terceiro grupo de artilharia antiaérea de Caxias do Sul. Na ExpoEx 2022, a exposição do Exército Brasileiro em homenagem aos 200 anos de independência do Brasil, na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Estamos aqui mostrando para vocês este míssil portátil antiaéreo, Igla-S, um míssil russo que ainda hoje é utilizado em muitos países, não só o Brasil, e também está sendo utilizado no conflito entre Ucrânia e Rússia. O que temos de especial com este lançador de míssil? É que ele pesa apenas 18 quilos. E mais do que isso, por pesar 18 quilos, ele pode ser lançado por um homem sozinho e derrubar um avião e derrubar um helicóptero. Este míssil portátil antiaéreo, cada tiro custa R$400 mil. Olhando tudo isso, eu posso ver claramente uma analogia com a nossa oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas veja que oração custa. Quem vier me dizer que orar é fácil é porque não ora. A oração de um justo, o clamor de um justo, a batalha de um justo em oração tem muitos efeitos. Um justo pode impedir que uma cidade seja destruída. A oração de um justo pode anular o ataque do inimigo. Por isso você é importante. Cada um é importante, cada justo, cada crente é importante. Cada um de nós temos em nossas mãos mais do que um Igla-S. Nós temos nas nossas mãos a oração de um justo. Você não pode falhar nesta campanha Domo de Ferro 2, que sai de agosto e avança em setembro de 2022. Você é importante, a sua oração é importante, não esqueça disso. Enquanto o míssil portátil antiaéreo, ele representa a oração de um justo, dando um tiro de cada vez. Aqui nós estamos diante de um gigante, uma viatura blindada de combate antiaéreo Gepard, de origem alemã. Este monstro que está aqui atrás de mim, ele não pode ser operado por uma só pessoa. Ele tem que ser operado por uma equipe. Ele representa então a igreja, representa uma congregação. Os seus canhões de 35 milímetros disparam 1.000
e 100 tiros por minuto. Então, esta viatura blindada de combate, ela representa a sua congregação. Este grupo de irmãos que estão dando milhares de tiros por minuto, que estão cobrindo os céus, que estão armando uma defesa semelhante àquela do domo de ferro israelense. Meus queridos irmãos, vamos nós entender que cada um é importante, cada um tem um míssil portátil antiaéreo, mas todos nós juntos vamos criar milhares de gigantes como este, combatendo contra as forças do diabo, contra as hostes espirituais da maldade nesta grande campanha que sai de agosto e avança no mês de setembro. Por favor, juntamente com a sua congregação, participe das nossas vigílias gerais, que acontecerão de sábado para domingo. Participe do jejum solene, que será no dia 7 de setembro. Por favor, participe das orações, que a cada culto faremos meia hora antes do horário do culto e logo que começa o culto, mais 15 minutos. Por favor, todas as igrejas no Brasil, vamos fazer a grande campanha de 24 horas de oração nos 15 dias que antecedem a eleição no Brasil. Por favor, meus irmãos, 24 horas a igreja aberta, grupos de irmãos se revezando em turno, fazendo esta grande corrente de oração de 15 dias, conforme está determinado pela nossa convenção desde o ano de 2014. Nós não podemos perder essa batalha. Esta eleição vai mudar, vai dizer o futuro da nação brasileira. Então, nós não podemos perder este momento. Nós não podemos perder de vista o nosso inimigo. Vamos juntos nesta campanha e vamos proclamar a vitória, porque a vitória em nome de Jesus e a vitória é nossa, porque somos mais do que vencedores. Campanha Domo de Ferro 2, uma campanha para fechar os ares, para abalar as estruturas do nosso inimigo e para proclamar a vitória da igreja, das famílias dos crentes, da nossa nação, da sua nação. Que Deus abençoe a todos. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus. Paz do Senhor Jesus a toda a audiência do programa Restauração. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E nesta tarde abençoada de terça-feira, nós aqui comunicando com você e com um convidado mais do que especial para estar juntos aqui nesta tarde abençoada. Este programa
ele tem como seu diretor, pastor Paulo Roberto dos Santos, ele aí que está em vésperas de viagem, muitas atividades, então sendo justificado a ausência do pastor Paulo hoje e nos próximos dias, ele que estará em viagem para o Mato Grosso e também Paraguai, fazendo a obra de Deus, bênção. E presidente da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração é o pastor Humberto Schmidt Vieira, que hoje à noite estará ministrando a poderosa palavra de Deus para edificar as nossas vidas. Você que pode, venha para a Avenida Farrapos 312. Você que está em outro estado, outro país, outras cidades distantes, fique conectado pelo YouTube, porque a cada terça-feira é uma revelação extraordinária do coração de Deus para os nossos corações. Estamos aí em campanha, então já ouvimos a chamada do Domo de Ferro, a oração. E nós queremos agora conversar então com ele, pastor Francisco da Silva, que já há muitos dias não participava das programações. Ele ali que está já, olha, bem perceptível, né, o novo peso do pastor Remy, mas nós não vamos falar de peso aqui, né? Vamos falar de como está Estados Unidos, enfim. Paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor, irmã Ivaneide, e aproveitamos, saudamos a toda, né, essa equipe maravilhosa, Heróis da Fé, e a todos que estão na audiência desta programação. Que Deus abençoe de uma forma especial a todos os santos. Alegria, pastor, receber o senhor nesta tarde aqui, o senhor que sempre enriquece bem os programas, tanto Heróis da Fé como Restauração, porque está muito vinculado, né? O Heróis da Fé nós falamos sobre obra missionária e Restauração, assuntos diversos, mas sempre concernentes à obra de Deus. E o senhor sempre que está contribuindo é uma bênção. E o senhor é que tem um legado muito extenso, está aí nos Estados Unidos já há alguns anos, batalhando, guerreando, não só no mundo espiritual como no mundo físico, porque às vezes reflete, mas firme até a volta de Jesus. Como está a família, pastor irmã Rosana, Franciele, Misael? Olha, Ivaneide, depois de uma semana, né, 2 semanas aí enfrentamos alguns obstáculos, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado, né? Para quem não sabe, aconteceu algo muito peculiar, né? Que todos nós ficamos enfermos em uma só semana, né? Todos nós contraímos Covid-19 em uma semana, os 4 de uma vez. Mas graças a Deus que os 4 já saímos desta batalha, né? Estamos aí no processo de restauração, estamos já desfrutando a misericórdia de Deus. Mas, por outro lado, eu vejo uma coisa assim, olha, impactante. Né? A gente sempre fala do amor de Deus, né? Sim. Isso é uma coisa comum que até se faz uma das bases principais da nossa pregação, da nossa atuação, como igreja em todo, é justamente o amor de Deus. Nós temos até em memória João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você vê a manifestação do amor de Deus, né? Dentro da necessidade. Eu acho que muitas coisas acontecem em nossa vida não é por castigo, mas senão por oportunidade. Sim. Que Deus nos dá, né, para desfrutar de uma realidade. Antes de entrar em detalhe, eu lembro bem a primeira carta, ou seja, a primeira vez que Paulo fala sobre a instituição da Santa Ceia. Ele disse que, antes de instituir a Santa Ceia, ele disse, olha, eu tenho ouvido, eu tenho escutado a família de Coré, que há entre vós contencioso, né? Há entre vós pessoas que não dão bom testemunho, são contenciosos, e diz, mas em parte eu creio, e na verdade isso é até importante que haja entre vós, para que se manifeste aqueles que verdadeiramente são fiéis.
Então, há muitas coisas que acontecem em nossa vida, não é por castigo, não é por pecado, não é por algo, mas a razão principal é para se manifestar aqueles que realmente são fiéis, a oportunidade que Deus nos concede a cada um de nós de demonstrarmos aquilo que realmente nós somos, né? Então, nesse período do Covid-19 aqui que tivemos, todos afetados, eu fiquei maravilhado, porque eu não sofri tanto, né? Mas eu desfrutei mais do que sofrer, né? Eu desfrutei mais do que do sofrimento, na verdade, porque eu pude ver a manifestação do amor de Deus por intermédio da vida de cada irmão, né? O cuidado especial que eles tiveram conosco durante esses dias foi assim extraordinário. Eu acho que Deus não permitiu que eu pegasse o Covid em pleno centro da pandemia, que estivemos em Chicago, né? Mas Deus nos permitiu já agora, que quase ninguém fala tanto da pandemia, Pois é. né? Quase ninguém fala disso, mas o importante, repito, é que eu pude ver e desfrutar, né, da verdadeira manifestação do amor de Deus por intermédio dos seus filhos em relação às nossas vidas, nos cuidando em todos os sentidos. Então, respondendo sua pergunta, a Rosana está bem, a Franciele está bem, Misael está bem também, estamos todos desfrutando da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Pastor, e o senhor está bem mais magro, né? Perdeu bastante peso. E devido ao Covid, perdeu mais algum peso ainda ou não? Perdi, né? Eu perdi 9 libras, né? 9 libras seria aproximadamente 4 quilos. Meu Deus, pastor. Ou seja, eu cheguei a ter 220 libras, né? Que seria quase 100 quilos. Uhum. E hoje eu estou com 180 libras. Opa, olha aí. Boa Então, perda de peso, hein? estou no peso ideal. Quem sabe a gente se inspira aí, né? Mas a Rosane não tem esse problema, a Franciele tampouco, muito menos Misael. Acho que era só o senhor que estava guerreando com a balança. Na verdade, eles estão bem, né? Sim. Agora mesmo a Rosane está trabalhando ali, Misael estão também em outras atividades aí, a França está estudando, né? Uhum. Então, estamos aí nessa. Mas eles não tiveram tanta questão de perda, não tiveram tanto. Mas eu sim. Sim. Pastor, e a questão do Covid aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil já passou, assim, não se fala mais em pandemia, esporadicamente se ouve uma notícia, morreu 4, mas ainda é uma coisa... então, e aí como que está essa questão da... Olha, aqui também, Moneira, aqui está bem parecido com o Brasil, né? Hoje em dia, o Covid não tem atenção máxima. Sim. Né? Ninguém está dando atenção máxima mais ao Covid. Apesar que nós estamos vendo que em alguns lugares ela está brotando forte, né? Alguns movimentos, a gente vê, por exemplo, aqui mesmo em Tifton, né? Em uma semana tivemos 3 famílias, né? Que foi um irmão, né, o seu sobrinho, outra família também, e nós. Mas, na verdade, é uma coisa bem comum hoje. Sim. Ou seja, as pessoas tratam isso já como uma gripe, como uma gripe comum, né? Como algo que não tem tanta relevância. Mas, por outro lado, a gente vê a preocupação daqueles que tiveram, né? Os que tiveram Covid, então eles... pelas experiências próprias que tiveram, então eles têm uma demonstração de maior preocupação com aqueles que estão tendo no momento. Sim. Pastor, mas o que nós vemos, assim, agora foi estancado o Covid-19, a vacina, enfim, aí já veio a varíola do macaco, agora já tem uma outra doença aí que está também sendo anunciada, mais um vírus que está aí, e também coisas que antes não se tinha muitas notícias, no caso aqui no Brasil, claro. A poliomielite,
uma coisa que estava sendo controlada e agora tem casos ressurgindo. A gente vendo isso nada mais é do que a Bíblia já tinha anunciado, né? Precedendo a Olha, vinda de Jesus. com certeza. Até porque uma das coisas, Neide, nós não podemos descuidar, né, o que a Bíblia nos diz. A Bíblia ela é essa objetiva em Romanos capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte, que a paga do pecado é a morte. Tá? Sim. Então, independente, Paulo chega no capítulo 7, ele diz, quem me livrará do corpo esta morte? Tá? Então, vamos lá. Nós estamos ao caminho aí de quase 8 bilhões de habitantes. Tá? Verdade. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Aquilo que você fala. O aspecto espiritual e o aspecto físico, ambos, nós não podemos separar. Não podemos, ainda que seja como que fosse água e óleo, tá? Mas ambos não podemos separar. É uma realidade que vão ter que conviver junto até mientras exista o planeta Terra. Ou seja, como Isaías capítulo 45 diz que a Terra foi firmada para sempre, então só haverá um momento em que haverá uma mudança total. Quando será? Quando o Senhor Jesus venha reinar com a sua glória sobre a terra, né? Então, quando a terra e o céu tornem-se a mesma lei. Mas, enquanto isso, pode ter certeza, os cumprimentos da Bíblia Sagrada, quando nós lemos ali Mateus capítulo número 25, 23, 24, 25, nós vamos ver realmente o que Jesus há dado por sinal. Hoje em dia, quem sabe nós, a nova geração, não tem tanta experiência, mas os agricultores, nós da cidade, vamos dizer assim, né, não tem tanta experiência, mas o agricultor, ele olha para o nascer do sol, ele olha para o pôr do sol, olha para as nuvens, ele consegue discernir o que vai acontecer durante aquele dia, durante aquela semana, ou seja, o tempo revela as suas estações. Então, eles têm essa noção. Então, o que nós vemos hoje é a mesma coisa, são sinais que está nos advertindo que Jesus voltará pronto a buscar a sua igreja. Isso, na verdade, nós não temos nenhuma dúvida em relação a este princípio sagrado. Oxalá, Ivonei, que a nossa geração pudera realmente, sabe, estar atento a esses sinais. O que eu vejo muitas vezes é que nós, como igreja, estamos igual aquela passagem que Jesus fala aos seus discípulos, né? Que quando parece um profeta, parece que estão tocando uma flauta e eles escutam a mensagem como fosse uma música suave. Então, não leva em conta a realidade da mensagem. Este é um grande problema que enfrentamos hoje, no século XXI, é que muitas pessoas não estão levando em sério a mensagem em sua totalidade. Eu vou dar um exemplo. Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo bem prático hoje no Brasil. Não é um assunto que nós estamos acompanhando dia a dia. Né? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Verdade. Né? A palavra justo ali, eu não creio que se refira simplesmente à questão de caráter. Né? Simplesmente de caráter. Não, eu creio que é uma influência muito maior. Né? Por exemplo, a Bíblia nos mostra que Deus levantou reis que nem sequer o conhecia, como Ciro, Deus levantou do ventre da sua mãe, nem sequer o conhecia, não era nem sequer israelita, não tinha, né? Mas Deus levantou com um propósito extraordinário. Então, veja a decadência espiritual. Veja, não vou me referir tanto à decadência espiritual, mas veja a decadência em relação aos princípios, a verdade dos fatos, do conhecimento. Né? Por exemplo, nós pregamos que não devemos, nós pregamos e lutamos por a vida, nós somos contra o aborto. Verdade. Né? Pelo sem embargo, a gente vê que, ao mesmo tempo, apoiamos, né? Nós estamos baseados naquilo que diz Romanos capítulo 12, né? Naquilo que nós julgamos, nos condenamos. Nós somos condenados naquilo que julgamos, porque no que julgamos, no que condenamos, fazemos o mesmo. Né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Ou seja, estamos na mesma prática. Então, veja bem, é óbvio, nós como igreja, nós somos exemplo, né? Não temos nada que ver com política, mas como cidadão nós temos princípios. Exatamente.
como cidadão. Não vamos entrar no assunto político hoje, até porque estamos em política no Brasil, e nós estamos numa programação especial, não tem nada a ver com isso, mas eu só abrir esse leque para você ver um exemplo naquilo. Nós condenamos uma coisa, mas ao mesmo tempo apoiamos aquilo que condenamos. Há muitas pessoas que apoiam aquilo que condena. Tá? Então, o que eu tenho que ver hoje? Para tomar qualquer decisão, eu escutei um irmão que estava pregando aqui em nossa igreja mês passado, o presbítero Naftali, pregando aqui em nossa igreja, e ele pregou a mensagem estabelecida ao quê? Ao princípio. Em vez de nós olhar a pessoa em si, devemos olhar o princípio. Que princípio se estabelece? Porque o que vai nos julgar não é aquilo que falamos, não é nossas decisões em si, mas os princípios que utilizamos para tomar decisões. Que interessante. A palavra de Deus é um princípio. Tá? Então, eu não vou ser julgado simplesmente por aquilo que eu falo, por aquilo que escuto, por aquilo que eu vou ser julgado exatamente pelos princípios que estabelecemos, que estamos estabelecendo em relação às nossas ações, tanto especialmente ao futuro. Que coisa interessante isso, pastor. Mas o senhor tocou num ponto que é uma grande verdade, né? Os princípios. E nós estamos vendo, o mundo jaz no maligno. E hoje os princípios da sociedade, ele está totalmente deturpado, né? Na sua grande maioria. Veja um princípio estabelecido pelo salmista no livro dos Salmos. O Salmo diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, você não tem como evitar um abismo, né, diante de um outro abismo, porque um abismo chama outro. A consequência... Sim. Olha, faz muitos anos, o pastor Antônio Pacheco esteve me visitando na cidade de Caaguaçu, na Argentina, na província de Corrêa, o pastor Antônio Pacheco. E eu lembro-me da mensagem que ele pregou, inclusive, no primeiro congresso de jovens que realizamos ali. Creio que foi no ano 2005 que ele esteve. Tá? Eu sempre gosto de... Eu não gosto disso. Eu sempre procuro lembrar, né, as mensagens. Eu gosto de lembrar o que os pastores pregam, até porque me serve de alimento diário. Né? O Tiago disse que nós não devemos ser olvidadizos, né? Nós temos que prestar atenção. Então, o pastor Antônio Pacheco, ele enfatizou uma expressão bem interessante. E junto com ele também estava o presbítero na época, né, que era o esposo da irmã Elza, que é o presbítero... Rogério Ciota. Rogério Ciota. Ambos enfatizaram uma expressão muito importante que diz o seguinte, olha, ele dizia o seguinte, a notícia, tudo que você faz hoje é a notícia de amanhã. É verdade. Então, tudo, absolutamente tudo, ou seja, tudo que você faz ou deixa de fazer, se você quer ter notícia amanhã, faça hoje. Se você não quer ter notícia amanhã, não faça nada. Então, tudo que você faz hoje vai se manifestar no dia de manhã. Sim. Tá? Então, é muito importante, irmã Ivonilde, a pergunta que você fez anteriormente, né, em relação à vinda de Jesus, em relação às pestilências, os vírus que está cada vez aparece um vírus novo. É uma preocupação maior, porque quando você procura resolver um problema, já está surgindo outro. Antes que solucione um, já surge outro. Então, forma-se um abismo, chama outro abismo. Parece que estamos realmente não a caminho do fim, simplesmente, mas a uma destruição massiva. Né? Porque o objetivo, a Bíblia é clara que a paga do pecado é a morte. Então, infelizmente, queira o ser humano ou não queira, né, muitos hoje partiram para a eternidade. Sim. Né? A única coisa que nós temos que velar e escaparmos é da morte segunda. Né? Eu estava lendo com a igreja Apocalipse capítulo 20. Né? A morte segunda, essa que devemos escapar. Eu não estou preocupado com a primeira morte. Né? O meu objetivo é escapar da morte segunda. Quando o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, olha, a tua podade, Francisco, é aqui, depois de morto não há mais esperança, né? Porque depois da morte só resta agora o juízo. Meu Deus do céu.
que seria Hebreus capítulo 9, versículo 27. Sim. E nós estamos caminhando para esse fim rapidamente. Pastor, nós temos aí alguns poucos minutos para encerrarmos a primeira parte do programa, né? Porque o senhor vai continuar conosco até às 13h27. E nós queremos agradecer aqui os irmãos que estão conosco, né? A irmã Rebecilda, a Rode, a irmã Fabiana, e tem aqui o comentário do irmão Delfino Gomes. Paz do Senhor, meu amado pastor, estou na escuta. Gosto de ouvir o Senhor. Deus abençoe o Senhor e a sua família. A irmã Mari também, lá de Canoas, São Leopoldo Oeste. Missionário Hugo, lá em La Rioja. Fabiano Minossi, tantos irmãos que estão conosco, mas continue, aquele que não deixou o like, deixe, porque nós temos menos like do que irmãos conectados, e daqui a pouquinho a gente volta. Queremos só que o senhor faça um convite para eles permanecerem conosco, pastor. Aleluia! Então, se queremos convidar os irmãos que permaneçam aqui, né, no nosso canal, né, do programa da Restauração, porque temos muitos assuntos importantes a falar, né? Especialmente, né, em relação à obra missionária, em tudo quanto Deus está fazendo. Então, você, a partir dessa bênção, agradeço a sua presença, no nome de Jesus. Pastor, ainda nós temos 2 minutinhos, a irmã Tainê sinalizou. Eu acho importante, o senhor falou aqui na segunda morte. Eu acredito que em 2 minutos o senhor consiga explicar, porque tem muitas pessoas que de repente não são do meio evangélico, não conhecem essa expressão segunda morte. O senhor consegue em 1 minuto e pouco explicar o que é a segunda morte? Irmã Ivoneide, a Bíblia nos mostra que o ser humano, ele é um ser tanto físico como espiritual, tá? A palavra morte, no seu original, procede da palavra separação. Tá? Simplesmente a palavra morte significa separação. Por essa razão que na carta aos Efésios, capítulo 2, disse que Jesus nos encontrou mortos em nossos delitos de pecado. O nosso pecado nos separou de Deus. E agora, por intermédio de Jesus, mediante o processo da transformação, da regeneração por ele, Espírito Santo, Deus nos vivifica agora no seu Filho amado, e nós passamos a ter vida, e vida eterna. Esta é a vida que estamos falando. A morte física, meu querido amigo, que eu retrato esses poucos minutos aqui, fazer para você é simplesmente a separação do corpo físico em relação aos seus familiares, em relação aos seus amigos. Depois que morre, o máximo que ele possa fazer é acompanhar você até o cemitério. Dali por diante, como diz um cantor, o caso é mais sério, né? A situação é séria. Então, você não deve se preocupar com esta separação. Você deve se preocupar com a aproximação com Deus. Como Jesus refere dizendo que o melhor, mais importante, em vez de temer ao homem que tem poder de matar a carne, depois disso nada mais pode fazer, eu vos mostro a quem deveis temer. Temer aquele que tem tanto poder de matar a tua carne, matar o teu corpo, como lançar a tua alma no inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, e aí é a vida eterna. Voltamos daqui a pouquinho, vira o link aí, programa Missões Heróis da Fé chegando.